Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Andando Por Aí. E muito obrigado por você estar aqui em nosso canal assistindo os nossos vídeos. Para mim é muito gratificante estar produzindo esse conteúdo e ver que do outro lado existem pessoas que estão sendo ajudadas por esses conteúdos e também está nos ajudando assistindo os nossos vídeos. Meu muito obrigado a cada um de vocês. E se você, como eu sempre digo, caiu aqui de paraquedas, não conhecia esse canal, quer mais notícias sobre a região dos lagos, aqui em especial a cidade de Araruama, se inscreva no nosso canal. A gente sempre coloca por semana aqui um vídeo interessante sobre cada bairro ou localidade, rota turística, alguma coisa interessante, tanto da cidade de Araruama como também das cidades adjacentes aqui da região dos lagos. Galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Tá? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha experiência de estar vivendo aqui 6 anos em Araruama. E aí, será que está valendo a pena morar em Araruama? Será que correspondeu às minhas expectativas? Esse vídeo ele tem uma pegada mais pessoal. Eu vou estar falando aqui, querendo ou não, eu vou estar falando aqui um pouco mais sobre a minha vida, alguns momentos da minha vida. E a gente também vai estar juntamente com isso falando sobre essa experiência de morar aqui na região dos lagos. Eu que não sou nascido aqui, eu nasci na cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ou outras pessoas vão chamar de Grande Rio. Tive que vir aqui morar em Araruama. E aí, será que eu gosto daqui? Será que aqui deixa a desejar em algum ponto? Será que eu estou com saudade de São Gonçalo? Estou com saudade ali do Grande Rio, do Rio de Janeiro? Bem, fica aqui nesse vídeo que você vai saber um pouquinho mais sobre as minhas impressões depois de 6 anos morando aqui em Araruama. Agora, de antemão, poxa, eu quero pedir a sua ajuda nesse vídeo aqui de hoje, tá bom? Então, se você caiu aqui de paraquedas, não conhecia o nosso canal e quer entrar um pouco mais aqui em nossos conteúdos, se inscreve no nosso canal para dar uma força, dar aquela força legal, assista os nossos vídeos, deixe também aqui suas sugestões de locais que você gostaria que nós viéssemos a visitar, seja aqui em Araruama, Cabo Frio, Saquarema, São Pedro da Aldeia, não importa, qualquer localidade, deixa aqui a sugestão. Eu estou aqui anotando todas as sugestões de vocês. Inclusive essa semana eu vou estar repostando aqui um vídeo que eu vou ter que reeditar, que é sobre o bairro Novo Horizonte. Existem algumas pessoas que estão querendo assistir o vídeo e o vídeo ele está sem áudio. Por algum motivo eu postei ele com áudio, mas ele não está mais com áudio. Então fiquem tranquilos que eu vou essa semana vai ser um pouco diferente, além desse vídeo que eu vou estar postando hoje, eu vou estar postando nessa semana um vídeo sobre o bairro Novo Horizonte e as minhas impressões sobre aquele bairro. Tá certo, galera? Bem, outra coisa também que eu queria falar é que você pode me ajudar. Você pode me ajudar a patrocinar os meus vídeos. Como? Sendo membro do nosso canal. Então você pode aqui assinar, ser membro do canal e você vai estar me ajudando, seja com o combustível que eu gasto para poder dar as voltas aí pelas ruas, pelos bairros por onde eu passo. Você vai estar me ajudando também a melhorar, comprar uma câmera melhor, um equipamento de lapela, microfone, enfim. De alguma maneira você vai estar me ajudando sendo membro do nosso canal, até para que a gente venha expandir também o nosso trabalho aqui no YouTube, tá certo, galera? A nossa ideia é subir, é crescer um pouco mais aqui na plataforma. E você também pode dar aquele super valeu, tá bom? Você pode, aí tem um íconezinho de um cifrãozinho que você pode estar ali contribuindo, ajudando da forma que você quiser. Agora, isso, galera, tudo que eu falei se você puder e se você quiser, tá bom? Se você entrou aqui e assistiu o vídeo, só em você dar aquele like, pra mim já é uma força e tanta, tá bom? Bem, mas sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. E aí? 6 anos, 6 anos morando aqui em Araruama. Como é que está a minha vida, Será que eu me arrependi de vir? Como eu falei no início, esse vídeo vai ter uma pegada um pouco pessoal, porque eu vou ter que falar de alguns eventos da minha vida que me fizeram vir para cá, tá? Diferente de muitas pessoas, muita gente no canal que pede sugestões de bairros, eu vejo que tem muita gente que está para se aposentar e está planejando, está se organizando para vir morar aqui em Araruama ou em qualquer outra cidade aqui da região dos lagos. Então pede algum tipo de orientação pra gente.
Diferente dessas pessoas, que eu acho muito bacana essa oportunidade de você planejar uma vinda para cá, eu fui meio que obrigado a vir, mas de uma forma positiva. Por quê? Eu e minha esposa somos professores formados e morávamos em São Gonçalo, como eu falei aqui no início. Só que assim, para quem conhece São Gonçalo, para quem conhece aquela área ali, São Gonçalo é uma cidade com uma população muito numerosa, né, muita gente morando lá. E ainda, embora seja próximo de duas grandes cidades, que é a cidade de Niterói e a capital do estado do Rio de Janeiro, né, que é o próprio Rio, a impressão que eu, enquanto professor, tinha morando lá é que as oportunidades lá eram mais escassas, né, principalmente nessa área. Se você é professor e compartilha desse mesmo pensamento ou não, deixa aí nos comentários para eu saber. Mas eu, particularmente, lá não tive muita sorte. E eu já era casado, já tinha uma filhinha naquela época, com 4 anos de idade, e eu tinha um desejo muito grande de me mudar de São Gonçalo por outros motivos também, né? Além da falta de oportunidade profissional, eu também tinha algumas questões com o local que eu morava, porque além de morar numa cidade considerada, né, consideravelmente perigosa, que é a cidade de São Gonçalo, é claro que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, eu nasci lá, né, sempre que eu posso eu tô lá, é uma cidade que lembra a minha família, né, lembra a minha infância, então eu tenho um afeto, né, eu tenho uma memória afetiva muito grande de São Gonçalo. Mas a verdade é que quando a gente monta uma família, né, a gente constitui uma família, a gente toma responsabilidade, no meu caso, como um chefe de família, com uma esposa, tem uma filhinha, a gente quer o melhor. E eu estava vendo que morar em São Gonçalo também realmente estava complicado. O bairro que nós morávamos era um bairro muito perigoso. É um bairro que, eu não vou falar aqui o nome, né, mas vira e mexe, está aí nos noticiários, de operações policiais. Era um bairro bem complicado e eu estava vendo que estava ficando bem difícil. Nesse período, eu nem trabalhava mais em São Gonçalo, Niterói. Eu já era concursado, trabalhava, não na área da educação, mas eu trabalhava no município de Magé. Então a minha vida já era uma viagem toda semana, né? Todos os dias da semana. Só que aquilo, eu tinha me formado na área da educação e eu queria trabalhar na educação. Então veio a oportunidade, veio a possibilidade de prestar um concurso público para a cidade de Araruama. Eu não conhecia direito Araruama. Eu lembro que uma vez, na verdade, gente, eu nem conhecia direito a região dos lagos. Diferente de muita gente que, inclusive, entra aqui no canal, que coloca aqui, que viajava muito na região dos lagos, quando eram crianças e tal. Eu não tive essa memória, porque eu, na verdade, pouco viajei para cá. Então, assim, eu lembro que eu, já casado com a minha esposa, uma vez eu vim para Arraial do Cabo e na volta, o casal com que a gente veio, fez essa viagem, passou aqui em Araruama, inclusive na Praça Menino João Hélio, né? E eu fiquei encantado ali, né? Inclusive, de toda a viagem que nós fizemos, a parte que eu fiquei mais encantado foi a Praça Menino João Hélio. Eu lembro até hoje, era o dia 1º de janeiro, então estava tendo vários eventos, aquele clima de verão, que é muito bacana aqui na região dos lagos. E eu olhei aquilo ali e falei, caramba, cara, que bacana isso aqui, né? Que legal, essa qualidade de vida. E olha que foi uma coisa muito rápida. E aí, voltamos para São Gonçalo, voltamos para a nossa vida e aquilo ficou na minha cabeça. Mas, anos à frente, veio a oportunidade de já formado em educação, na área da educação, de prestar um concurso para cá. E eu e minha esposa fizemos esse concurso, né, viemos para cá, para a cidade de Araruama. E assim, no início com muita dificuldade, né, a gente ainda era inexperiente, com uma criança de 5 anos, então foi tudo muito difícil no início, foi muito complicado. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, nos ajustarmos e a vivenciar, né, a experienciar a vida aqui em Araruama. E eu já quero dizer logo de início que, gente, sabe aquela questão de expectativa versus realidade? A expectativa, ela foi muito grande, claro, e a realidade, né, daquilo que nós tínhamos de expectativa foi muito maior. Realmente vir para Araruama, experienciar essa oportunidade de morar numa cidade com uma qualidade de vida muito maior, muito melhor, foi muito realmente marcante pra gente, né? Eu sempre falo isso, eu gosto muito de Araruama, agora minha esposa muito mais, infinitamente mais do que eu, porque realmente aqui nós encontramos algumas coisas que ao longo desses 6 anos a gente não se arrependeu de ter vindo para cá. E eu vou falar aqui, né, vou elencar algumas coisas que eu vejo, que eu percebo aqui em Araruama, que faz esse lugar ser tão especial pra gente, tá? Bom, primeira coisa, que é óbvio, né, quem vem do Rio, é
a questão da estética da cidade, né? Claro, eu sei que tem gente que vai falar assim, mas Araruama tem muitas ruas que não são pavimentadas. Gente, quem conhece nosso canal sabe que a gente aqui não passa pano, a gente mostra a realidade. Existem muitos bairros aqui que só tem uma avenida principal asfaltada e o restante tudo é chão, né? Ruas não pavimentadas, alguns locais que precisam de saneamento básico. Mas a verdade seja dita, né? Quando você bate de frente com o centro da cidade, com os pontos turísticos, como a própria Praça Menino João Hélio, a orla da Praia do Centro, o bairro da Pontinha, aquela orla maravilhosa, aquele pôr do sol. Realmente, quando você bate de frente com isso, você realmente vê que é uma realidade totalmente diferente daquela de quem mora lá embaixo no Rio. Mas a cidade do Rio é muito bonita, a cidade de Niterói também tem áreas muito bonitas e tal. Tá, gente, mas assim, quando a gente vive num local, a gente não vive viajando, a não ser que você esteja turistando. Então, quem mora no Rio, gente, pela correria, só vai mesmo, quem pode isso, né? Quem pode? No final de semana que vai curtir uma praia, que vai para algum evento, e obviamente que de eventos não tem como comparar. O Rio de Janeiro é a capital do estado, é uma metrópole internacional, então com certeza é um local que ferve muita coisa lá. Mas assim, esteticamente falando, Araruama, ela traz pra gente realmente esses locais muito bonitos, paisagens naturais também muito legais, né? Tem muitas praias, além da lagoa, né? A Laguna de Araruama, e as praias da Laguna de Araruama, que é a própria Praia do Centro, Praia da Pontinha, enfim. Ainda existe também as praias oceânicas que ficam na região da Praia Seca. Então, assim, é muito, muito legal, muito bonito, esteticamente é muito legal. Uma cidade com problemas? Sim, com muitos problemas, e principalmente nesses bairros mais periféricos, que realmente precisam ser mais vistos pela prefeitura, né, local. Agora, é muito bacana isso. Um outro ponto é a segurança. Gente, eu vou falar da minha experiência. Eu sei que a cidade é grande e podem existir alguns pontos, né? Inclusive, existem alguns bairros que eu gostaria de fazer vídeo, mas eu fico um pouco preocupado, porque eu sei que existem pontos aqui que são perigosos, assim como lá embaixo, no Rio. Mas assim, eu estava acostumado, para vocês terem uma ideia, morando lá embaixo, com um barulho, às vezes, de tiroteios, tá? Então você imagina você estar na sua casa e você ouve um barulho de tiro. Aqui em Araruama, nesses 6 anos, eu nunca ouvi um barulho de tiro. Nunca ouvi, sabe? Nunca ouvi tiroteio, nunca vi uma situação de perigo. Eu nunca me senti, né, em uma situação desconfortante morando aqui em Araruama com a minha família, sabe? Existem situações aqui que são outras situações que são muito complicadas, que eu vejo que não tem diferença nenhuma de lá para quem mora lá embaixo. Então aqui tem aquela galera que gosta de ouvir uma música alta no carro, existe aquela turminha que gosta de fazer grau de moto, assim como também você vê nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasil afora. Mas aquela coisa da criminalidade que eu via lá em São Gonçalo, pelo menos aonde eu morava, quero deixar isso bem claro, porque São Gonçalo é grande, eu não vejo aqui em Araruama, tá? É uma cidade que realmente, assim, parece que você percebe que existe um nível de violência diferente. Não é aquela violência da capital. Pode existir violência, pode existir pontos de violências aqui? Pode. Mas até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, não é a mesma coisa, tá? Outra coisa, você pode andar tranquilamente, né? É claro, se você andar de noite, sei lá, as ruas desertas, é uma outra situação, mas pelo menos a gente aqui andando, né, durante o dia, no centro da cidade mesmo, eu acho muito tranquilo. Agora, eu já ouvi relatos de pessoas que foram assaltadas, já ouvi relatos, mas eu, enquanto homem, né, vou falar assim, porque talvez isso mude um pouco para mim também a questão, o fato de ser homem, de estar andando ali durante o dia, eu nunca fui intimidado. Não sei, né, para mulheres, que a gente sabe que infelizmente a gente vive numa sociedade machista, que existe ainda muito essa questão de ver a mulher como sexo frágil e vai tentar ali, um criminoso pode tentar alguma coisa. Pelo menos eu nunca vivi nada disso. Minha esposa também nunca viveu nenhum problema aqui, né? E a minha filha, né, agora eu tenho já 2 filhas morando aqui com a gente, e tá vindo mais uma ainda, né, que a minha esposa tá esperando. Então, assim, a família cresceu aqui e a gente não se sente ameaçado de nenhuma forma aqui em Araruama.
Eu acho que um outro ponto também que eu posso deixar aqui, que eu acho legal, é justamente o ritmo da cidade, sabe? Aqui, como é uma cidade do interior, ainda que tenha esse... Quem acompanha os vídeos sabe que até o último vídeo que eu fiz foi dando uma volta no centro comercial de Araruama, tá aqui, tá? Se você quiser, entra aí e vê um pouco sobre a cidade. Você vai ver que ela não é uma roça, não é aquela cidade interiorana. Você vê que aqui tem um centro que consegue ser até maior do que centros de cidades grandes também. Mas o clima também aqui, né? O clima daqui eles conseguiram manter como um clima de interior. Então não é aquela cidade de correria, não é aquela cidade super agitada, não é aquela cidade que você sente que você está sempre tendo que correr contra o tempo. E isso, para quem sofre de ansiedade, como é o meu caso, né? Que tem um pouco de ansiedade, que vive naquela correria do Rio, das grandes capitais, poxa, isso é muito legal. Você vir para uma cidade como essa, que é muito mais tranquila, que é muito mais assim, tem um ritmo muito mais calmo de se viver, né, de conviver. Então, isso é uma outra coisa também, é um ponto positivo que eu vejo aqui na cidade de Araruama. Eu acho que uma outra coisa também, né, que é bacana aqui, muita gente pode achar, porque morar em Araruama, região dos lagos, deve ser muito caro, aluguéis. Gente, o meu canal aqui, o principal objetivo é justamente esse, é ajudar pessoas que acham que talvez seja impossível vir morar aqui, porque acham que o aluguel aqui é muito caro. Eu mostro aqui, quando eu mostro os bairros, eu justamente falo sobre a média de valores de cada bairro. Então você vai ver que aqui em Araruama, os preços, os valores dos aluguéis não estão tão diferentes, talvez aí da cidade que você mora. Então vai assistindo os vídeos aqui que você vai ver que os bairros aqui, claro que existem bairros e bairros, quanto mais próximo do centro, mais caro o aluguel é, e quanto mais distante, mais periférico for o bairro, mais barato vai ser. Mas assim, eu tenho percebido que eu acho que tem muito mais a ver com o padrão da casa que você vai morar do que com o bairro em si. Então, às vezes, você mora em uma casa mais modesta no centro da cidade, que sai mais em conta do que se você morar numa casa de médio alto padrão, num bairro mais distante, como, por exemplo, Bananeiras, né, que é um bairro que está sendo muito valorizado aqui em Araruama. Então, isso depende muito do padrão que você quer morar. E não há uma diferença tão grande, sabe, de moradia. Às vezes você está pagando até mais caro morando numa cidade como Niterói ou num certo bairro do Rio, do que se você estivesse morando aqui em Araruama, se é o teu desejo se mudar para cá e você acha que é muito caro. Não é muito caro, é possível sim, claro que com planejamento, você tendo uma visão de que você tem que planejar, tem que organizar tudo direitinho. Mas assim, não é tão impossível. Outra coisa são os preços, né, dos mercados aqui. Gente, eu já fiz um vídeo aqui, tanto num bairro aqui, né, num mercado aqui grande, como o Dom Atacadista, e também lá em Iguaba. Iguaba eu achei o preço um pouquinho mais salgado, mas também nada tão exorbitante assim. Aqui em Araruama, gente, tem os grandes mercados que você encontraria nas grandes capitais, pelo menos aqui no estado do Rio. Então você tem Açaí, você tem o Dom, que são mercados atacadistas, né, do chamado atacarejo. Você também tem aí, ainda tem o Extra. Aqui tem Extra e em São Gonçalo já não tem mais Extra, né? E outras cidades também da capital não tem Extra. O Rio acho que ainda tem, né? Mas assim, Araruama, pô, pra mim é uma surpresa. Uma cidade do interior ainda tem um mercado Extra. Tem aqueles outros grandes mercados, né? Rede Economia, supermarket. Isso faz a gente entender que aqui os valores, né, são basicamente os mesmos. Eu lembro que uma vez eu tive que sair daqui, né? Eu estava indo lá para São Gonçalo e eu tinha vindo aqui no Rede Economia daqui e não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, não me lembro aqui perfeitamente, mas quando eu cheguei lá, o preço de um determinado produto era exatamente o mesmo. Então, se você de repente acha que aqui o valor, né, pelo menos em Araruama, é muito diferente do de São Gonçalo, não é, tá? Ou do Rio, de outra cidade, não é. É basicamente a mesma coisa. Então, gente, assim, pessoalmente falando, eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que a qualidade de vida aqui é muito superior. A segurança ainda é muito melhor do que, pelo menos aqui na realidade das grandes capitais, né, do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Aqui ainda você consegue ter uma segurança melhor. Custo de vida aqui, pelo menos Araruama, é muito, muito bom, né, ao meu ver. Eu acho que é um custo de vida interessante para ser uma cidade do interior, não é tão caro. Posso falar por toda a região dos lagos? Não, não posso.
tá? Por exemplo, muita gente fala que Cabo Frio o custo de vida é um pouco mais alto, o mercado imobiliário de Saquarema, muita gente fala que lá é mais caro do que aqui em Araruama, Búzios, né, é uma cidade tomada por argentinos, é uma cidade então que tende a ser mais cara porque tem muitas pessoas, muitos condomínios de alto padrão, altíssimo padrão, então torna-se um pouco mais caro também viver lá em Búzios. Mas assim, Araruama, eu acho que assim, depois de 6 anos, eu posso dizer que não me arrependi de vir para cá. Vim obrigado por causa do trabalho, né, porque eu tive que trabalhar como professor aqui, e não me arrependo. Foi um dos maiores presentes que Deus me deu, foi vir morar aqui em Araruama. Bem, gente, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Você que mora em Araruama, deixa aqui nos comentários o que você acha de morar aqui, se você é nascido aqui, se você também por alguma questão, por algum motivo, né, seja de uma maneira obrigada ou planejada, veio para cá, quais são as suas impressões. Sabe que a nossa comunidade aqui está crescendo e todo comentário aqui que você coloca vai ajudar muita gente que quer se organizar para vir morar, seja Araruama ou qualquer outra cidade aqui da região dos lagos. Tá certo, galera? Um forte abraço. Se inscreva no nosso canal, seja membro, nos ajude a fazer esse canal crescer e até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.